eu sou o Pablo Miranda. E eu sou o Marcelo Barros. E antes da gente começar esse vídeo aqui, vamos lá para aquelas partes bem importantes. Gente, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. E o mais importante, não mais, mas tão importante quanto, segue a gente no Instagram e compartilha o vídeo com os amigos. Isso ajuda pra caramba. Principalmente no grupo de WhatsApp, tá bom, galera? Faz isso pela gente. Gostei, viu? Essa história de WhatsApp é nova, muito legal. E para o bate-papo de hoje, nós recebemos aqui no sofá do Conta Tudo o Juliano Pianelli. Bem-vindo, Ju. Obrigado pela presença. Obrigado. Juliano, eu não vou apresentá-lo em todos os seus talentos, porque ele tem diferentes áreas de atuação. Mas para a gente começar a nossa conversa de hoje, Ju, eu quero falar um pouquinho de uma das suas etapas profissionais, que foi inclusive o que atraiu o Pablo, enfim, todo o nosso pessoal para você estar aqui hoje, que é a sua experiência passada como comissário de bordo. Conta um pouco pra gente como é que você entrou nessa área e como que foi a experiência, porque depois a gente quer saber suas histórias engraçadas. Conto sim. Começou com um namorado que eu tive que era comissário e uma vez eu fiz uma viagem com ele para Paris, fiquei no hotel com ele e vi como era o trabalho. Ele trabalhava na classe executiva, eu falei, é assim, eu quero. Mas também indo para Paris, na classe executiva, ainda aqui para trabalhar, vamos combinar que todos queremos. Ficamos no hotel 5 estrelas. Opa, aí sim, hein? E aí eu fiz o curso de comissário, tirei minha licença de voo, tirei um certificado de saúde, você precisa passar por uma bateria de exames, que na época era feito no Hospital da Aeronáutica, e fui fazer a minha entrevista na TAM, porque eu queria só na TAM, ou seria na TAM ou não seria. Entendi. E aquele namorado que você falou trabalhava na TAM? Trabalhava na TAM. Na própria TAM. Tá. E eu não passei. E fiquei muito chateado e tudo bem. Depois a tristeza passou. E esse namorado, Fábio, me disse que tinha uma pessoa que trabalhava na academia de treinamentos da TAM que queria fazer aula de espanhol. Eu já era professor de espanhol, queria fazer aula de espanhol, me deu o contato, fui lá falar com ele. E essa pessoa me disse que a professora que fazia as avaliações do processo seletivo, aquele que eu não tinha passado, da TAM, ia sair de licença porque estava com um problema na gravidez e precisava de alguém para substituir. Perguntou se eu não queria ir lá conversar. E eu fui, e no dia seguinte eu já estava trabalhando no processo seletivo. Olha que interessante, você foi pro outro lado. Eu fui pro outro lado, eu entrei literalmente pelas portas dos fundos. E já depois de 1 ou 2 semanas eu fui conversar com a coordenadora dizendo que eu era comissário e que eu queria tentar uma vaga. Ela disse que eu precisaria esperar uma quantidade lá de meses do processo que eu tinha feito antes e quando passasse essa quantidade de tempo eu poderia tentar de novo. Eu tentei, passei e trabalhei lá por 5 anos. 5 anos, é o que eu ia te perguntar, quanto tempo foi? Legal, e fez exatamente, então você chegou exatamente até onde você queria chegar. Exatamente. Que era o seu desejo. Sim. E foi como você imaginava na sua experiência como acompanhante? Foi muito melhor. Mesmo? É. Por quê? Porque a aviação é muito fantástica, ela te proporciona situações que só a aviação pode proporcionar. Porque você mexe um pouco com a questão da relação espaço-tempo. O que você esperava antes e o que você encontrou depois que tornou isso muito melhor? Eu esperava o dinheiro. Boa, ótimo. Pô, é um ótimo motivo. E também a facilidade de poder me locomover. E foi isso que eu encontrei, que foi muito melhor do que eu imaginava, porque estar nos lugares era o que mais me motivava. Ali não era só o dinheiro, mas era também poder estar nos lugares. Eu, por exemplo, uma vez fui ao Rio de Janeiro para tomar uma água de coco, porque a gente não paga passagem nacional. Ok. Né? Eu fui uma vez a Salvador para comer acarajé. E eu Nada morei em bom. Florianópolis, que era um sonho de adolescência, e eu pude morar lá porque eu tinha facilidade de deslocamento. De ir e vir. E você disse que teve uma coisa que você falou que eu não entendi muito bem, que é a questão de lidar com a questão do espaço-tempo. Como assim? É porque ali é tão fácil você se locomover, é tão fácil você ir para os lugares, e você consegue chegar de uma forma tão rápida que a relação que você tem com o tempo é diferente do que quem se desloca por via terrestre. Entendi. Você consegue, por exemplo, uma vez eu fui passar um fim de semana em Paris para ir na balada. Caramba. Tá, vai pra balada, onde?
Aqui no... Não, em Paris. É. Aqui no Itaim, não, em Paris. Quantas horas daqui pra Paris? 12 horas, fui de classe executiva, dormindo, cheguei lá pronto pra ir fazer o que eu quisesse, Que maravilha. voltei na executiva. É esse tipo de relação que eu falo de espaço-tempo, porque eu podia estar lá num tempo em que, se eu não trabalhasse ali, eu tinha que me organizar, E o que a que- viagem. E o que te levou a sair dessa vida tão perfeita? Não é nada perfeito, porque Eis perrengues. o lado bom é muito bom, mas o lado ruim é muito ruim. Tudo é muito intenso, né? Tudo é muito intenso, porque você ser obrigado a viajar todos os dias, ano após ano, no Natal, no aniversário da sua mãe, no aniversário da sua avó. No primeiro dia de voo, no meu primeiro dia de voo, aconteceu um monte de coisa. A gente tem uma sala, que é o despacho operacional, o DO, onde a gente chega, se apresenta, ficam os comissários de reserva ali, que podem ser acionados a qualquer momento. Eu estava ali sentado e um rapaz que entrou junto comigo, da minha turma, que já tinha sido comissário da Varig. Eu entrei quando a Varig tinha acabado de fechar e até absorveu um monte dos comissários, um monte de profissionais. E ele, sem falar nada, ele sentou do meu lado num sofá muito parecido com esse, eu estava aqui, ele aqui. Ele tirou um albinho de foto, daquelas fotos reveladas. Porque era assim antigamente, Era né? assim. Não era na tela do celular. Não, nem tinha smartphone naquela época. Ou era bem o comecinho Uma do coisa bem smartphone, recente, né? E ele começou a folhear as fotos, me mostrando, e ele não aparecia em nenhuma delas. Ele falou assim, que esse é o batizado do não sei quem que eu não fui, esse é o Natal que eu não tava, Gente, que esse é o forte. aniversário que eu não tava, e o olho dele encheu de lágrima, e o meu olho encheu de lágrima também. Em solidariedade, né? E ele fechou o albinho e levantou, ele não falou nada, ele só fez isso. Eu falei, Gente. só pode ser um sinal, porque hoje é o meu primeiro dia de voo, e eu tô ouvindo essa mensagem. Foi no seu primeiro dia de Foi voo. meu primeiro dia de voo. Desse primeiro dia você ficou mais 5 anos. Eu fiquei mais 5 anos. É intenso, não? Pois é, acabei de pensar sobre isso. Porque pra gente, né, pra nós que não trabalhamos nessa área, viajar é o que você disse, demanda uma preparação grande, mas por outro lado, normalmente é por lazer. Ou por uma viagem de trabalho mais recente. Agora, no seu caso, é o próprio trabalho. É o próprio trabalho. Né? E também a questão de você dormir cada noite numa cama, comer comida diferente, num horário diferente. Isso requer, inclusive, um preparo físico. Eu imagino. Alguém comentou comigo, acho que foi a Sandra Mantovani, que esteve aqui conosco. Ela comentou comigo que existe uma profissão que eu não sabia que existia, ela conhece alguém, que é uma médica de bordo. Exatamente por isso, porque demanda um preparo físico e um acompanhamento. Sim, existe médico da aviação. Eu não sabia que existia médico de aviação, ela que me contou. Exatamente para dar conta de que os profissionais estejam sempre com saúde mesmo, porque a determinação é grande ali, né? Quando você faz uma viagem, principalmente as longas, você leva um tempinho para o seu corpo desinchar, para o seu corpo se acostumar com o fuso daquele lugar. Imagina você pressurizar e despressurizar 5, 6 vezes por dia, que é o que acontece num voo nacional. É verdade. Qual foi o voo mais longo que você fez? Eram os voos para Paris. Pra Paris? É. E chegou um tempo que ficou muito cansativo, essas 12 horas? Não, porque a gente descansa no voo longo. no voo longo, mas teve um voo particular que ficou muito marcado, nenhum voo foi igual depois daquilo. Ali foi o começo do fim. Interessante, poético isso. E em 2009 teve um acidente com o Airbus da Air France, que estava fazendo voo Rio-Paris. Ele caiu 3 horas depois que ele decolou. E uns dias depois eu fiz o mesmo voo, no mesmo modelo de aeronave. Eu fico até meio assim quando eu falo, porque foi muito forte. Imagino. A tempestade que derrubou o avião ainda estava lá. Nós íamos contornar a tempestade e nós íamos sobrevoar os corpos. Foi uma tempestade que derrubou o avião. Foi uma tempestade que derrubou. Foi um conjunto de fatores e um desses fatores foi a tempestade. E aí tava todo mundo muito tenso na tripulação. Acho que eram 12 comissários e 4 pilotos, 16 pessoas, todo mundo muito quieto e muito sério. E aí o comandante, eu acho que ele quis distrair a galera um pouco e ele fez uma piada. E aí caiu pior ainda, sabe? Foi piada... Ele fez uma piada com um acidente. Eu entendi a intenção dele, porque alguma coisa precisava ser feita para relaxar. Para relaxar, só que piorou. Entendi.
E aí, nesse descanso que a gente faz, um dos descansos começa mais ou menos depois de 3 horas que o voo decolou. E eu era um dos comissários mais novos, não podia escolher o horário. Geralmente o pessoal gosta de descansar no segundo horário, que seria o horário do sono mais natural. E eu fui descansar no primeiro. E cada balançadinha que o avião dava, o meu olho ficava desse tamanho. Imagino. Foi bem tenso. Eu imagino. Eu fiz esse voo também na mesma aeronave, também logo depois desse acidente. E ainda devia ser essa questão climática, que agora você está me falando anos depois, mas chegou o avião a balançar muito, e eu não costumo me incomodar com turbulência, muito pelo contrário, eu durmo mais ou menos como uma pedra. Mas por conta de tudo isso, foi uma das turbulências mais longas que teve, que eu experimentei, né? Acho que foi coisa de 25 minutos, meia hora, qualquer coisa assim. Então, se eu como passageiro estava tenso, imagino vocês como tripulantes, né? Deve ter sido bem complicado. Agora você deve ter também, para a gente também mudar a vibe da conversa, você deve ter histórias bastante engraçadas, porque você tem todo tipo de perfil de gente num tubo de metal com asas e com 300 almas lá dentro, né? Tem alguma história engraçada que assim ficou para sempre, que você se lembre assim? Tem várias, na verdade. Então conta. Uma vez eu estava fazendo um voo Curitiba-Guarulhos. Só pra confirmar, essa foi a que você contou no comentário do vídeo nosso? Essa que eu vou falar agora estava no comentário. Essa? Tá, só pra saber. Gente, tem no comentário do vídeo de... Não sei qual é o vídeo, mas tem lá, vocês vão ver o comentário dele. É o do Alex, se eu não me engano. É o do Alex? Foi o primeiro vídeo? Foi o primeiro, do Alex. Então é isso. No vídeo do Alex, assistam que tá muito bom. Era um voo muito curto, um voo de 50 minutos, com uma aeronave de 174 passageiros, e naquela época tinha um serviço de bordo relativamente elaborado. Então tudo tinha que ser muito rápido e muito ágil para dar tempo de servir todo mundo. E essa é uma rota que costuma ter bastante turbulência, principalmente saindo de Curitiba, porque ali a geografia ali proporciona muito nevoeiro, muita chuva. E sabe quando parece que o avião passa na lombada e dá um pulinho assim? Nunca pensei nessa imagem, mas 6 horas você está falando, ele faz é tipo uma lombada mesmo. Ele deu um pulinho e saiu uma gota de dentro do copo e caiu em cima do passageiro. Tá. E ele ficou muito bravo. E aí, né, quando você atrai o que você vibra, né? Eu acho que ele ficou tão pé da vida que 1 segundo depois o avião deu um outro pulo, só que mais forte. E aí foi a xícara toda. E a garrafa de chá caiu aqui, saiu do carrinho, ela pulou fora do carrinho, caiu aqui. Ela pensou, cansei de ser garrafa, você foguete. E aí o passageiro fez assim. Quando ele fez assim, quando ele levantou, eu fiz assim. Porque eu já entendi que ia dar ruim. Isso era chá gelado. Ai, meu Deus. Melhor que quente. Melhor que quente, não, você tem razão, você tem razão. E ele pegou a garrafa, levantou e xingando o que eu nem lembro, que despejou a garrafa em cima da minha cabeça. Gente! Esvaziou a garrafa na minha cabeça. Caramba, e aí? E aí ele molhou as pessoas em volta. E um outro passageiro levantou e disse, agora por causa disso você vai molhar todo mundo, e empurrou ele. Aí eu só fiz assim, sequei meu olho, virei de costas, a chefe de cabine estava bem em mim atrás, eu falei assim, o passageiro derrubou bebida em mim, eu tô indo pra galley, que é a cozinha do avião. Ela, o quê? Depois eu te conto, eu estou indo pra galley. Porque se eu ficasse ali, acho que ia dar até porrada. Ia dar ruim, Meu Deus. E ele se acalmou depois? Como é que foi? Não sei, porque eu não vi o que aconteceu, eu não fiquei lá pra ver o que aconteceu, achei melhor sair mesmo. E o comandante ligou o cinto, né? A chefe avisou o comandante do que tinha acontecido, ele ligou o cinto e ninguém mais levantou. Ah, tá. Se você que fez isso, jogou o suco lá, se você apanhou depois que ele não viu, bem feito, trouxa. Bom, essas tudo do campeonato, né? Teve uma história divertida também. Eu tava indo pra... Essa eu não achei muito divertida pro seu lado, não, viu? Pode falar a verdade. Agora eu acho graça. Agora você acha que... Você sabe que o Oriano Suassuna, ele tem uma fala muito engraçada, né? Gravada dele. Eu acho o Suassuna,
Ele foi um gênio, ele é um gênio e o que ele falou vai ficar para sempre pra gente. E tem uma fala dele que é o seguinte, que eu adoro, ele fala: o que é bom de passar é ruim de contar. O que é ruim de passar é bom de contar. Ai, faz muito sentido. E é isso, o que você fez bem, você não quer sair espalhando para os outros. Bom, obviamente, perdão, isso foi antes do tempo das mídias sociais, porque hoje se você tiver alguma coisa boa e não postar, ela não aconteceu para parte das pessoas, né? Mas eu queria dizer que aquilo que você passou de ruim ou de constrangedor e tudo, depois vira algo bom de contar para os outros. É o que você está fazendo agora, 12 anos depois, 13 anos depois, né? Isso foi 2009, você estava falando? Isso foi em 2009. Tá certo. Já faz 13 anos. Né? Já estamos ficando velho, hein? Eu não, nunca, só tô rejuvenescendo. Brincadeira, velho com muito orgulho. Mas conta a história que você ia contar, que eu lembrei do Suassuna e te atrapalhei. Essa eu comentei lá, comentei no vídeo também. É o dia que a gente foi parar na delegacia. Meu Deus. Oi? A gente tava fazendo um voo pra São Luís. E na hora de checar a cabine, que você vai pedindo pro pessoal levantar a poltrona, levantar Aquele a papo bandeja. todo. Eu pedi para o senhor, sua poltrona na vertical, levanta a mesinha por gentileza. Nesse tom, porque tem hora que você tem que falar firme. Sim. Né? E... Ou seja, você foi até muito gentil. E quando eu voltei, ele ainda não tinha se movimentado. Eu falei: senhor, sua poltrona na vertical e a mesinha é recolhida agora, por gentileza. E ele estava mexendo na bolsa. E ele perguntou: o que eu estou fazendo? Eu falei: eu estou vendo o senhor mexer na mala. E ele ficou bravo, se irritou e levantou a voz comigo. Isso foi bem no começo e eu ainda não tinha entendido uma coisa que dizem lá na aviação, que passageiro é passageiro. Ele vai embora. Gostei da frase. Mas eu ainda O levava... passageiro substantivo é passageiro adjetivo, é algo que passa. Mas eu não tinha aprendido isso ainda, Entendi. eu ainda estava levando pro pessoal. No nível pessoal, tá? E eu me irritei quando ele levantou a voz e eu falei pra ele, eu cheguei bem perto dele assim, apontei o dedo na cara dele e falei assim: você não grita comigo. Ok. Isso sim deve ter sido divertido. Porque ele deve ter se assustado. Eu não poderia ter feito Claro, isso, foi uma claro. deselegância minha. Uhum. Mas eu ainda não sabia lidar bem com as situações. Ele chegou e falou assim: nem o Lula põe o dedo na minha cara. E eu pensei, claro, ele não tem dedo. Eu pensei exatamente isso agora. Gente, ele tem 9. Mas eu achei melhor não comentar. Não fazer essa piadinha, tá certo. Depois eu fui entender o porquê que ele fez o comentário. No final eu vou contar o porquê que ele fez esse comentário. Tá bom. E quando ele falou isso, ele deu um tapa na minha mão. Opa. E foi uma agressão Claro. mínima, mas nem esse tipo deve acontecer De ali jeito dentro. nenhum. Nisso estava vindo a chefe de cabine que viu tudo acontecer, inclusive eu colocar o dedo na cara dele. Eu estava errado, ela Sim. podia não ter ficado do meu lado, mas eu a havia conhecido na época em que eu trabalhava na academia de treinamentos, fazendo as provas de espanhol, porque quem trabalha lá também faz as provas, né? Não só quem entra, mas quem já está ali, né? Ela foi renovar a bandeira de espanhol dela, fez a prova comigo, eu peguei amizade com ela, Helena é o nome dela. E ela ficou do meu lado. Eu falei assim pra ela: você viu o que ele fez? E ela falou: eu vi, ele te agrediu, eu vou falar pro comandante. Isso na frente dele. Isso na frente dele, pra todo mundo ouvir. Tá. É uma técnica que a gente usa, deixar todo mundo saber o que está acontecendo, porque quando o próprio passageiro se vira contra o passageiro, você não precisa fazer nada, a situação se resolve ali. Que foi o caso do outro que empurrou, que foi empurrado, Sim, né? eu só saí dali e minha história acabou ali. E o barraco que se está ali. Assim que o avião pousou, a chefe ligou lá atrás, né, na galley traseira, e disse: desce por trás, sobe pela frente, que a Polícia Federal vai estar na porta do avião e ela vai... você vai precisar identificar quem é o passageiro. Falei: vou fazer ele passar uma vergonha que ele nunca passou na vida dele. E aí chegou o policial educadíssimo e pediu para eu identificar o passageiro, que deixou para descer por último, porque ele sabia que alguma coisa errada ia acontecer. E em vez de descer, ele entrou na cabine, a porta estava aberta, ele entrou na cabine e perguntou pro comandante: o senhor quer falar comigo? E aí ele saiu. Quando ele saiu, ainda havia passageiros saindo do avião dentro do Finger, e eu fiz questão de falar bem alto e de apontar: foi ele, porque eu queria que todo mundo em volta olhasse para ele. Foi ele. E aí o policial percebeu que eu meio que queria fazer um barraco ali,
e tirou a gente dali, Te levou a conteve, gente tá. para uma salinha e pediu a minha versão, pediu a versão dele. Nós contamos a mesma história, cada um do seu lado. Claro. E ele queria que ele pedisse desculpas para mim. O policial, O policial. queria que o passageiro se desculpasse por você. Sim. E ele se recusou. E aí, então, por causa disso, eu registrei uma ocorrência Nossa! no posto policial. Aí tivemos que ir eu, o comandante, a comissária-chefe, o policial e o passageiro para conversar com uma espécie de delegado lá. Barraco master, né? Então, isso demorou bastante, mais de 1 hora, né? O comandante foi muito gentil de ficar lá comigo, esperando. Ele podia ter resolvido ir pro hotel e me largado lá. Uhum. E fomos para o hotel, e no dia seguinte nós estávamos tomando café da manhã, e o passageiro estava no mesmo hotel, Isso em São Luís do Maranhão. em São Luís do Maranhão. Tá. Rapaz. O comandante falou, olha quem tá ali. Eu falei, ai. E o comandante falou que ele era, eu não sei se ele era ministro do governo, se ele era deputado federal, ele tinha um cargo alto. Aí que eu entendi que ele disse que nem o Lula colocava Entendi. o dedo na cara dele. Eu falei, pronto, esse homem vai pedir a minha cabeça e eu vou ser mandado embora. Mas não aconteceu nada. Na volta, nós voltamos no dia seguinte, o comandante disse, se ele estiver no voo e ele abrir a boca para falar com você, o que quer que seja, não importa o que seja, ele vai ser desembarcado. Ele ficou totalmente do meu lado. Então me avisa se ele falar com você. Eu também entendi que o comandante estava dizendo para mim, não fale com ele. Sim, Mas ele não estava no voo. faz todo sentido. Bom, cara, que bem, hein? Né? Mas, meu, o cara deve ter muito o que não fazer da vida dele, porque ele prefere não falar, pô, cara, desculpa, hein? E deixar o negócio passar, ele prefere ir pra delegacia, fazer toda a questão. Eu não É que mas a partir da hora que a Polícia Federal baixou no avião, aí ele não tinha nem mais escolha, eu imagino. Né? Não, aí mas já pelo que você era. falou, parece que se ele pedisse desculpa, ficaria tudo bem. Ele podia ter pedido desculpas ali numa salinha que a gente estava, que ainda não era o Quando ainda posto era policial. antes de ir pro posto policial, né? Agora, Jana, eu quero... Aí você falou das interações que você teve passageiro e comissário. Eu tenho uma curiosidade muito grande de saber qual é o treinamento de vocês para quando tem treta entre passageiros. Porque eu já presenciei galera se pegando por conta, às vezes, de tirar a mala lá de cima ou de passar. Um tá no corredor, outro na janela. Qual é o protocolo quando tem treta entre passageiros? Se chegar num caso extremo de violência, a gente tem um treinamento que eu nunca usei e nunca vi ninguém usar, que é de imobilização do passageiro. Tá. Em 3 pessoas, um segura no pescoço, um segura no braço, o outro É a segura no contenção corpo. típica. E não tem como a pessoa, não importa o tamanho dela, escapar. Você contém o passageiro. Tá. E aí você segura ele, senta ele na Na poltrona poltrona dele. e amarra. Gente, desse jeito. Amarra. Caramba. E quando é treta verbal, assim, que a coisa tá escalando? Cada um com seus problemas. Se... Eu gostei desse protocolo, cada um com seus problemas. Não, mas se a coisa escalar muito, aí a gente chama a polícia. Tá. A gente não interfere. A gente só interfere em questão de violência física. Entendi. Né? Se a gente julgar que a gente pode fazer alguma coisa também, porque a gente pode sempre chamar a polícia que resolve. Tá certo. Mas se isso acontece durante o voo, é impossível. Durante o voo, aí a gente tem que interferir, porque pode, talvez, interferir Desestabilizar alguma coisa, né? na condução do voo. Tá certo. Mas eu acho que num voo a coisa mais inteligente a se fazer é virar amigo do comissário de bordo. Por quê? Eu vou uma vez na minha vida. Uma pra nunca mais pelo tanto de horas. Eu fui pra Austrália, né? E aí foram o quê? Basicamente 24 horas dentro do avião. E, cara, que inferno! Chega uma hora que seu corpo não aguenta mais, ele precisa ficar em repouso, ele precisa deitar no plano. E não tem como. Você tá de pé e assim vai. Mas eu lembro que na volta, nas outras 24 horas de volta, eu tava vindo o jantar, né? E eu tava dormindo. E eu acordei assim, aí eu vi o jantar ali, aí eu fechei o olho, eu pisquei, ele tava aqui, eu pisquei, aí não tinha mais. Aí eu, puta merda, né? Só que eu sempre... Com sono e com fome. Com sono e fome, sempre muito educado. Aí quando eu acordei de vez, eu chamei o comissário de bordo e falei, pô, dormi, será que eu consigo jantar agora? Ele falou, claro, eu vi que você tava dormindo, eu vou lá pegar agora, o que você quer? Super educado, então acho que a melhor coisa é virar amigo do comissário de bordo.
É sempre bom ser amigável, né? Você tem toda a razão. É que gentileza, você consegue tudo na gentileza. A gentileza quebra a perna de qualquer um. A melhor forma de você desmontar alguém que está sendo agressivo com você é ser gentil. Eu tenho um amigo que parte desse princípio. Ele chega a um nível que ele efetivamente constrange a pessoa de tão gentil que ele é. Se chama Leonardo. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta por conta de uma experiência de uma pessoa que você e eu conhecemos. O Décio, uma vez, eu falei que eu nunca quero estar com ele no avião para voo internacional, porque tudo acontece com esse ser humano. Sabe, de ameaça de bomba, aí você olha naquele mapinha da tela, o avião tá fazendo assim, dando um cavalo de pau, sabe? Nossa. Mas teve uma situação que ele passou que foi muito preocupante para mim, de como profissionais devem lidar, que uma senhora, era uma aeronave de 2 assentos, 4 assentos, 2 assentos. Não sei qual era a aeronave, mas essa era a configuração. E aí havia aqui um casal japonês, um casal oriental, ele com os 2 filhos e a mulher. Essa era a configuração daquele momento. Esta senhora do casal japonês, havia a senhora e o senhor, já de alguma idade. Essa senhora estava se sentindo mal, o marido dela se levantou para procurar um comissário para ajudar no que estava acontecendo. Nesse período ela faleceu. Ela teve uma crise de hipertensão e ela morreu. Simples assim. Isso tudo ao lado do Décio, ele acompanhando. Nossa, que azarado. Eu falo que tudo acontece com ele. Isso tudo para saber, numa situação tão extrema como essa, vocês têm treinamento, estão prontos para isso? Porque o que fazer nesse caso, né? Levaram a senhora que havia falecido para algum lugar, que eu imagino que seja essa gallery, e ela desapareceu de vista. Mas existe preparação para isso? Tem. E a orientação é justamente essa. Primeiro, manter o máximo de sigilo possível. Sim. Para que ninguém no avião que não tenha visto o que aconteceu fique sabendo, porque pode deixar as pessoas com medo, as pessoas apavoradas, né? As pessoas ficam num estado emocional alterado quando estão voando por N questões. E isola o corpo da pessoa. Entendi. Então existe treinamento para isso? Existe. Mas tem um espaço específico para isso ou não? É onde dá? Ali dá? É onde dá, geralmente na galley, que fica fora das vistas dos passageiros. E era o começo de um voo, salvo engano, voltando de Miami, que é um voo de 7, 8 horas, se eu não me engano, né? Então você imagina ter que conviver com essa situação o voo inteiro. O Décio é uma pessoa calma, tranquila, lidou com isso bem. Mas eu não saberia dizer se eu também lidaria. Uma coisa a gente sabe, pelo menos ela curtiu a viagem, né? Tem de voltar. Ai, meu Deus. Ela foi, é verdade, ela pelo foi menos descansada. Foi ao final da viagem. Agora, antes da gente caminhar para o fim, que é a pergunta do Pablo, que a gente não chegou a ela até agora, de quando você decidiu que queria abandonar essa vida, você já deu uma pista para nós. Mas minha pergunta é anterior. Você tem, assim... Às vezes perguntam para a gente como professor, né, se você tem uma turma favorita ou um aluno favorito. Você tem um voo marcante que tenha sido, olha, foi o melhor voo da minha vida nesse período de carreira, ou não houve algo tão diferente assim? Teve um por causa da tripulação. Era um voo de 6 dias, era um voo nacional e com pernoite em Buenos Aires. Já gosto muito de Buenos Aires. Teve pernoite no Rio, teve pernoite em Natal, e a tripulação se entrosou muito. E nós saímos para jantar todos os dias, a gente ia no quarto um do outro para bater papo, a gente pegou piscina, a gente pegou uma balada em Buenos Aires. Teve um dia que a gente tomou café da manhã em Curitiba, almoçamos em São Paulo, jantamos em Natal. Gente, e a mesma turma? A mesma turma. Quantas pessoas no voo desse? 6. 6 profissionais, tá. E foi bastante marcante porque nem sempre existe um entrosamento ali entre as pessoas. Na época em que eu trabalhava lá, tinha 6.000 comissários. 6.000? Eu cheguei a voar com pessoas que trabalhavam lá há 10 anos e nunca tinham se visto. Tá brincando? Então, às vezes, você vê uma pessoa e depois nunca mais vê. E, às vezes, você não consegue se entrosar, ou cada um tá com um problema ali. Nem sempre é legal estar com aquelas pessoas, mas aquele dia foi muito especial. Que legal. Foi um tempo contínuo, né? 6 dias, né? 6 dias. E também teve uma situação muito, muito bacana que eu vivi,
que eu tive um namorado em Buenos Aires por 1 ano e meio. Eu fazia bastante voo pra lá naquela época e eu também ia pra lá em todas as minhas folgas. Então eu não morei lá, mas eu vivi lá por 1 ano e meio. Era argentino ele ou era brasileiro? Ele era boliviano. Boliviano. Olha que interessante. Eu ia falar que os argentinos gostam dos brasileiros, mas não, essa piada agora. Não fala. Adorei. Isso talvez deve fazer parte do treinamento. É melhor não entrar nessa polêmica. E me conta uma coisa, Ju. Voltando agora, finalmente, depois dessa deliciosa volta que a gente deu, a pergunta do Pablo, se eu não me engano bem, foi por que você deixou essa vida perfeita? Você explicou pra gente por que não é perfeita, mas qual foi o momento que você falou, agora eu quero encerrar esse ciclo? Foi uma decisão sua ou da companhia, para começar? Foi uma conjunção Uma de coisa. fatores. Tá, um conjunto. Eu entrei querendo ficar 5 anos, porque eu já tinha uma carreira acadêmica que eu tive que interromper. Eu estava no 4º ano, no finalzinho do 3º ano da Universidade de Letras, da Faculdade de Letras, e eu pude apenas me matricular no 4º ano, mas eu não frequentei. Certo. E eu queria retomar isso. Uhum. Então eu pensei, vou ficar uns 5 anos, vou viajar, vou juntar um dinheiro, vou comprar uma casa, vou comprar um carro. E foi exatamente o que eu fiz. Tá. Mas teve um estopim que era um estresse pelo qual eu já vinha passando, porque como a empresa cresceu muito rápido, em pouco tempo, durante um período a escala de voo ficou muito bagunçada. Tá. Então, houve muitas vezes em que você saía, não voltava no tempo programado, mudava muito a programação. Teve uma época que eu voei voo nacional e internacional juntos, então eu lembro uma vez que eu cheguei num voo de Paris, no dia seguinte eu fui fazer um bate-volta a Fortaleza. Eu precisava de uns dias para o meu corpo se recuperar, mas eu não tinha esses dias. E isso todos os dias estava muito cansativo. Eu morei em Florianópolis durante um tempo e eu precisava pegar um voo para ir para São Paulo, que era a minha base. Então eu pegava, antes de voar para Começar a trabalhar, você já estava eu- voando. Sim, tudo isso era muito cansativo. Imagina. E aí eu fiz um voo para Paris num dia em que teve uma nevasca muito grande lá. E nós ficamos muitos dias presos em Paris. Ninguém estava preparado para isso. Era perto do Natal, os aeroportos fecharam, todos os aeroportos fecharam. Então quem estava indo para Londres pousou em Paris, quem estava indo para Madrid pousou em Lisboa. Tá. Os aeroportos ficaram cheios de gente. Nós ficamos no hotel muito mais tempo do que o previsto. Não tinha como circular caminhões na cidade para levar comida para o hotel. Nossa. Caramba. Começou a acabar a comida do hotel, eles começaram a racionar a comida do hotel. Não tinha como sair do hotel para comprar comida porque tinha 40 centímetros de neve. E eu falava para os meus amigos, né? Tô preso aqui em Paris, nossa, que chique. Aí você precisava não, que perrengue. Tava tão difícil. Teve uma menina que tentou suicídio, tomou todos os remédios dela, Gente. porque a gente corria o risco de passar o Natal lá e ela tinha um bebê. Ai, Então foi muito tenso. imagina. Na volta, nós tivemos que deixar os passageiros que não tinham conseguido ir para Londres em Londres, né? Então nós saímos de Paris e fomos para Londres. E nós recebemos essa informação, a confusão estava tão grande que os passageiros avisaram a tripulação que primeiro nós iríamos para Londres. Meu Deus. Uau. A companhia depois trouxe essa informação, mas primeiro chegou dos passageiros que viram a gente entrando no aeroporto, eles estavam na fila esperando. E aí alguém comentou, finalmente vamos para São Paulo. E aí um passageiro disse, não, nós estamos indo para Londres. Vai ter uma paradinha ali em Londres. E aí nós chegamos em Londres, fechou o aeroporto de novo, isso devia ser dia 23 de dezembro. Ai, Havia o risco de passar o Natal fora de casa. E naquele dia eu fiquei 24 horas de uniforme e eu saí de dentro do avião direto para o hospital. E eu saí do avião dizendo, eu nunca mais vou pisar num avião como comissário de bordo. E eu nunca mais pisei. E foi o que você fez. Esse foi o estopim. Eu fui conversar com a gerente da tripulação de cabine e cheguei para ela dizendo, eu não quero mais trabalhar aqui. E ela, por quê? E eu contei o porquê. E ela falou, olha, quando eu era comissária há 30 anos atrás, os problemas eram os mesmos. Aí ela jogou um balde de água fria na minha cabeça porque eu sabia que não ia mudar nada. Tipo, daqui a 30 anos eu vou estar passando pela mesma coisa.
E ela disse que ela tinha uma lista de comissários para mandar embora, porque janeiro é o mês em que eles fazem as demissões. E ela falou, se você quiser, eu posso te incluir nessa lista. E isso é uma vitória, porque eles não faziam esse tipo de acordo. E eu dei a sorte de falar com ela no dia certo. Ela disse, e ela me disse, ela foi muito bacana comigo, ela disse, mas claramente você está estressado, eu recomendo que você vá ao médico, que você tire uma licença, para você pensar se é isso mesmo que você quer. E quando você voltar, você volta a falar comigo. E aí eu saí. Mas você tirou esse tempo? Você foi ao médico? Eu tirei um mês de licença. E aí eu tive certeza que... que te deu tempo de ter certeza, que eu ia dizer. E aí quando eu saí, eu assinei a demissão de manhã e de tarde eu peguei as chaves do apartamento que eu tinha acabado de comprar. Caramba, então ou seja, no fim, e você completou, ele completou o que pretendia, né? Sim, coisa fiquei 5 boa. anos, comprei um carro, comprei o meu apartamento, viajei um monte, tive muitas experiências legais. Caramba, você imagina um dia talvez voltar essa vida? Ou nunca mais? Só de passageiro. Só de Faz todo sentido. E aí depois você já se transformou em professor? Já começou a dar aula ou não? Eu já era professora antes. Sim, você dava aula de Eu comecei espanhol. como professor aos 18 anos. Inclusive dei aula numa escola CNA lá em São Bernardo. E aí eu voltei a dar aula e fui estudar interpretação de conferência, que é uma das atividades que eu faço hoje. Isso deve ser bem interessante, né? É muito legal. E eu que sou professor há milênios, nunca pensei em trabalhar nisso. Mas espera, você disse que é interpretação de quê? Conferência. O que é isso? É a tradução simultânea. Você está dando uma palestra em português e tem a audiência que fala espanhol. Ou trazendo para o nosso mundo aqui, vai o Hugh Jackman lá no Danilo Gentili e aí faz a tradução simultânea lá. É exatamente isso. Mas a diferença é a seguinte, se for ao vivo nesse caso que você falou, tem uma tradução consecutiva. Ele fala, para de falar e a pessoa traduz. Uhum. Agora, o que ele está falando é aquele que você vai para uma conferência, para um congresso, para uma convenção, e é a pessoa que fica lá na cabine. Só vai. E você fica aqui com aquela coisa, você me corrige se eu estiver errado, tá, Ju? E você fica com aquela coisa no ouvido e a pessoa está lá falando qualquer que seja o idioma e o intérprete está falando a mesma coisa ao mesmo tempo ou imediatamente depois no fone, é isso mesmo? Existem diversas modalidades. Essa daí é a simultânea, Tá. em que o intérprete fala simultaneamente junto com o palestrante. É a que você faz? Eu faço as duas. Tá. E a outra é a consecutiva, em que existe pausas e quando o palestrante para de falar, a pessoa ali que estiver falando para de falar, eu ia falar o comissário, o intérprete que ficou tomando notas ali do que ele estava falando, entrega o discurso no outro idioma. E essa simultânea, você tem que fazer algum treinamento para o seu cérebro adaptar, ou ouvir e já traduzir? Porque, cara, uma coisa pra mim eu sou péssimo em traduzir, eu consigo entender muito bem, eu pego a ideia, mas traduzir, transformar no português é algo péssimo pra mim. Então, vira e mexe alguém e fala, o que tá falando nessa música? Vai traduzindo. Eu falo, irmão, não dá. Ou eu ouço o que ele tá falando, eu falo, né? Então é muito difícil. Tem algum treinamento pra isso, alguma técnica? A primeira coisa é você ter um conhecimento muito bom da língua que você está interpretando, das duas línguas, na verdade. Eles sugerem que você tenha o domínio de uma pessoa nativa com doutorado. Ok, é alto, então. É alto, é bastante alto, porque você pode se especializar em uma área, mas você pode também não se especializar e interpretar qualquer tipo de assunto. Você precisa aprender ritmo de fala, respiração, impostação de voz e precisa de bastante treinamento. Mesmo os intérpretes já experientes treinam fora do ambiente de trabalho, porque requer bastante experiência. É difícil, então dispõe de uma energia ali que é bem específica. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, considera essa a segunda profissão mais estressante depois da de controlador de voo. Eu sabia que controlador de voo era a primeira, mas eu não sabia que essa era a segunda. Nunca ia imaginar isso. Nem eu tampouco. Caramba. E aí eu vou fazer a pergunta básica do Conta Tudo. Nessa área aí, você passou por algum perrengue no sentido de o que poderia acontecer, o que tenha porventura acontecido com você que deu ruim, que não era para ser daquele jeito? Eu nunca tive nada de ruim, mas eu tive situações difíceis. Isso acontece com uma certa frequência, aconteceu ontem. Quando você vai interpretar uma pessoa
que faz muitas digressões, volta muito no que vai falar e começa de novo. Tá. Não termina a frase. Larga a frase no meio e começa a falar outra coisa, e larga a frase no meio e começa outra coisa. Uma vez eu fui interpretar um secretário da prefeitura. E ele estava dando uma desculpa por alguma coisa que não tinha sido feita. Então ele não falou nada com nada. E aí a pessoa... Era embromation, basicamente. A pessoa para quem eu estava interpretando, num estilo de interpretação que se chama xoxotagem... Por favor, defina. Vem do verbo do francês chichoter, que é cochichar. Ah, sim. Que ela é... A pessoa tá falando, claro. Ela é simultânea, a pessoa tá falando e o intérprete fica aqui bem pertinho da outra pessoa, falando quase que no ouvido, né, xoxotando aquilo que o palestrante está dizendo. Entendi. E aí ela olhou pra mim e falou assim, eu não entendi uma frase completa até agora, como se eu não estivesse interpretando bem. E eu falei, ele não disse uma frase completa. Ele não disse uma frase completa. E a culpa poderia, a interpretação dela poderia ser que era Sim, culpa sua. Né? Afeta a qualidade do trabalho do intérprete. Ah, sem dúvida, sem dúvida. E agora que tá todo mundo em casa, tem muita interpretação remota. E as pessoas estão nas suas casas. E num evento tem equipamento profissional. E em casa, não. Então o áudio chega ruim, ou o áudio chega falhado, ou atrasado, picotado. Chega atrasado. Tem um delay, imagina. Tem, então isso também impacta na qualidade da entrega do intérprete. Você sabe que é interessante você dizer isso? Porque também tem aquelas pessoas que querem ouvir o intérprete mais alto do que o palestrante, né? Há muitos anos já eu participo de eu assisto um ciclo de conferências internacionais que se chama Fronteiras do Pensamento. E normalmente são palestrantes estrangeiros que vêm ou falam inglês ou falam francês, mesmo que sejam de outras nacionalidades. Né? Então tudo bem, a gente vai, a gente senta, a gente ouve. Só que não poucas vezes aconteceu de eu ter que me levantar e me mudar de lugar porque o meu vizinho estava ouvindo a interpretação num tal volume que eu não conseguia ouvir o palestrante no sistema de som do teatro. Sabe? Então tem essa questão. Existe uma piada que nós vamos ter, a partir da sua geração, inclusive, uma geração de surdos, né? Porque tá todo mundo com música alta na cabeça o tempo todo com aquele fone enfiado na orelha. Então eu acho que isso já vem há mais tempo, talvez, porque é muito comum isso acontecer. E, obviamente, a culpa recai sempre sobre o coitado do intérprete. Né? Talvez, não estava lá para saber, mas talvez o equipamento escolhido não fosse o mais adequado. Pode ser também, você tem razão. Isso também pode ter acontecido. E isso aí, pelo que eu entendo, é uma profissão que também tem um tempo que você pode trabalhar por vez e, se for sua única tarefa, também deve ser, mais ou menos como comissário, deve chegar um tempo que você cansa mais rápido que em outras profissões. Faz sentido o que eu estou te falando? Digamos que você só faça isso, deve cansar cedo, né? Cansa cedo, mas você é uma profissão muito bem remunerada. Então você não precisa trabalhar tanto. Okay. Tá. Quando eu conheci a profissão, quem me apresentou a profissão foi um senhor, ele devia ter uns 60 anos. E na conversa eu perguntei, quantos dias você trabalha? Ele falou, uns 4. Eu disse, por semana? Ele disse, não, por mês. Caramba! E o que você faz no resto do mês? Eu moro na Suíça. Ele é muito bem estabelecido, ele não trabalha por agência, que fica com uma parte do dinheiro, ele tem os próprios clientes, né, faz coisas exclusivas, então era possível ele viver assim. E realmente ganha bem, né? Porque eu acabei de ver uma pesquisa que a cidade mais cara que existe hoje, fora da Ásia, é Genebra. Okay. Ou seja, a Suíça não deve ser exatamente o lugar mais barato do mundo para a pessoa poder morar, enfim, e viver, né? Então, eu acho que se a pessoa fizesse isso todos os dias, a vida inteira, talvez chegasse um momento em que tivesse que parar. Se bem que eu estou pensando aqui, os professores dão aula até 60, 70 anos, falando o tempo todo, né, ganhando muito menos. Exatamente, mas aí é o que eu ia falar, não tem lá muita escolha, né, entre nós. Especialmente neste país, assim, não é exclusivo do Brasil, mas é especialmente intenso no Brasil que professores sejam bastante mal remunerados, né? E que não acontece, por exemplo, na Holanda. Agora não chama mais Holanda, chama Países Baixos. Né? A gente tem que se atualizar. A Turquia também acabou de mudar de nome.
Agora é Turquia. Turquia, uma coisa assim. Porque por conta, a curiosidade é absolutamente inútil, mas Turkey é ao mesmo tempo o país e o animal, o peru. Então, igual a gente faz piada aqui com o peru, né? O peru, nosso vizinho aqui da América do Sul, a mesma coisa acontece com a Turquia e a palavra Turkey, que é peru em inglês. E agora vai ficar como mesmo? Eles só acrescentaram, me parece, que uma vogal, né, Juliano? Acrescentaram uma vogal ao final, mas eu não sei se isso vai afetar o nome em português ou só em inglês. Eu acredito que só em inglês. E em turco também, não sei. Não tem muitos Mas aí detalhes. quem fez a mudança foi o inglês. A linguagem inglesa, não o país, Turquia em si. Parece que mudou o nome oficial Ok. em turco e a tradução em inglês. Eu não sei se isso vai afetar a tradução para o português Legal. também ou para outras acredito que línguas. pra gente não, porque Turquia já não tem a ver, né? Mas enfim, com esse papo de nomes de países, infelizmente já recebi o sinal que nosso tempo está terminando, Ju. Então, para isso, para a gente concluir, eu quero te agradecer muito pela sua presença, pela sua generosidade de contar tantas histórias da sua vida, né? Eu acho, isso é uma coisa que nós fazemos questão ao final de cada um dos nossos bate-papos, porque a gente entende que existe aqui uma disponibilidade, uma boa fé, como diz o Alex, de, sabe, se deslocar da sua casa, vir até aqui, abrir seu coração, contar coisas pessoais suas, que as pessoas podem se identificar, podem se interessar, querer saber mais sobre aquilo. Então, muito obrigado pela sua presença, pela conversa tão gostosa que a gente teve essa tarde, e te dizer que o sofá do Conta Tudo está sempre aberto para você, porque nós nem entramos na conversa das histórias das famílias do Juliano, que eu sei que são muito interessantes. A gente teve uma conversa semana passada, ou retrasada, sobre isso, né? Então, queremos recebê-lo mais adiante para você contar outras histórias pra gente, tá bom? Então, um pequeno spoiler pro Pablo. Eu tenho uma árvore genealógica de mais de 500 anos. Uau. Registrada ali. Com direito a castelo e tudo, a coisa Direito ao é... a coisa castelo, o título do Napoleão Bonaparte. É sério? É verdade. Você tem que voltar. definitivamente. Mas, E Juliano, a gente segue essa outra vertente, né? com certeza. Mas, Juliano, também quero agradecer de verdade pela presença, por você abrir essas histórias que às vezes você para pra ver, não é algo tão fácil de contar, né? Algo um tanto que são alguns perrengues que você passou, então é algo que pode acabar sendo mais íntimo e mais difícil de contar, mas você veio aqui, conversou com a gente, trouxe isso, e é muito legal, e eu quero ouvir muito essa parte da sua família. E Vai ser bem legal. vai ser show demais. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado por me receber. Imagina, que isso. Marcelo, vai lá, encerra você dessa vez. Tá bom. Eu deixo. Então eu vou dar os recadinhos, aqueles mesmos do começo, e acrescentando um detalhe. Juliano e eu já nos conhecemos há bastante tempo, mas ele não chegou aqui por causa disso. No primeiro vídeo de bate-papo que a gente teve, que foi com o fotógrafo Alex, ele colocou nos comentários falando: olha, eu tenho umas histórias interessantes que talvez interessem a vocês. Então, hashtag fica a dica, esse hashtag é antigo já, né? Não, já é cringe. bom. Mas hashtag fica a dica de vocês também, se tiverem histórias interessantes para contar pra gente, colocar nos comentários aqui embaixo também toda aquela história. Se inscrever, ativar o sininho das notificações, saber o que está acontecendo no perfil oficial do Instagram e logo, logo a gente se vê de novo. Obrigado e até a próxima. É isso, gente. Valeu, até a próxima.